Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus, no capítulo de número 3, para a glória de Deus. Observe se alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se, compartilhe a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a partir do verso de número 1, do capítulo de número 3, e assim diz a palavra do Eterno. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Vamos orar a Deus. Levante vossas mãos aos céus, vossas Bíblias, peça para que o Senhor fale conosco. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e bom Pai, Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial ao nosso coração. Meu Deus, alcança, meu Pai, a nossa súplica, meu Deus, alcança, meu Deus, a nossa humilde oração. Permita, meu Pai, que a Tua palavra fiel e verdadeira, ela venha adentrar na nossa alma, meu Deus, e que ela venha, Senhor, produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, fala com a Tua igreja, fala com os ouvintes da Tua palavra e nos abençoa segundo a Tua misericórdia, pois é o que nós Te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, desocupando vossas mãos, dando uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, tenho certeza que o Senhor que nos congregou aqui nessa noite, Ele tem
uma mensagem, ele tem uma palavra ao nosso coração. E peço a você, por favor, toda atenção, toda reverência à palavra de Deus, para que nós não possamos ou não venhamos perder tempo aqui à casa de Deus. Primeiro, antes de nós falarmos acerca deste capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus, é bom lembrar os meus irmãos, não sei se alguém em fazendo a leitura já percebeu que o capítulo de número 2, o primeiro capítulo 1 vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. Depois o capítulo de número 2 vai falar acerca do nascimento de Jesus, acerca da sua mudança ainda quando criança com seus pais para o Egito, devido à perseguição por intermédio de Herodes, que o queria matar. Então ainda quando nenezinho foram para o Egito e lá ficaram até o tempo que o Senhor mandou que eles voltassem novamente, porque aquele que queria matar o menino já havia sido morto. Então, quando nós lemos o capítulo 2, que nós vemos falar acerca do nascimento de Jesus e a sua fuga ao Egito, aqui do capítulo 2 para o capítulo 3, vai abrir aqui para nós um grande parênteses. Por quê? Porque quando chega esse capítulo de número 3, não sei se os irmãos já atentaram para isso, mas vai aqui acontecer um período de cerca de 30 anos. Por quê? Porque quando entra o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, Jesus aqui ele já é homem, Jesus aqui ele já está com 30 anos. Jesus aqui neste capítulo de número 3, ele já vai ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Se os irmãos observarem depois do versículo do texto que nós acabamos de ler, o próximo texto ele já vai falar acerca do batismo de Jesus. Então Jesus ele já tinha 30 anos de idade, mas não existe os pormenores acerca do que aconteceu com Jesus nesse tempo todo, do capítulo 2 ao capítulo 3. A única coisa mais ou menos que a Bíblia mostra para nós foi quando Jesus ele tinha cerca de 12 anos de idade, quando talvez o mais longe que Jesus fosse até Jerusalém, que fora levado ali pelos seus pais, ali por Maria, por José, até Jerusalém, onde estava havendo ali uma grande festa em Jerusalém, porque todo judeu eles precisavam ir às festas. E o que a Bíblia mostra para nós? Que no tocante à ida deles, Jesus ele ficou ali cerca de 3 dias em Jerusalém, e o seu pai e a sua mãe o teve por perdido, e procuraram Jesus por todas as partes, por todos os lugares, e não acharam Jesus, até que de repente eles são informados, alguém avisa, enfim, e eles acham Jesus em Jerusalém, ali no alpendre, Jesus juntamente com os doutores, Jesus ali com os homens de conhecimento, ali com homens intelectuais, e Jesus uma criança, ali de apenas 12 anos, Jesus estava ali, não jogando conversa fora, Jesus não estava ali tentando aprender alguma coisa, mas Jesus ele estava ali, fazendo a vontade de Deus, Jesus estava ali cumprindo a missão de Deus, ele estava ali ensinando aqueles homens, os propósitos de Deus, e também falando acerca da sua missão, a qual ele tinha vindo à terra. Então essa é mais ou menos uma da história única que a Bíblia relata, Jesus com 12 anos, e depois não mostra mais nada, não fala nada acerca de Jesus. Outra coisa que traz também que leva os nossos olhos a examinar, como por exemplo, falando acerca das bodas de Caná, onde que ali a mãe de Jesus, ela está naquela festa de casamento, naquela boda, naquela festa de casamento, e também Jesus, ele é convidado, e ali no início do ministério de Jesus, ali com alguns dos seus discípulos, Jesus também ele vai àquela festa. E quando nós observamos Jesus naquela festa, observamos também a sua mãe. Outra coisa que chama a nossa atenção, que o seu pai,
não é mencionado ali também naquele evento, né? Em parte alguma da Bíblia, a não ser acerca do nascimento e da ida de Jesus ao Egito, não mostra, não fala mais nada acerca de José, né? O carpinteiro, aquele que era o pai do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. E interessante, amados e queridos irmãos, é que muitos, né, estudiosos mostram para nós que então José, ele morreu, né? Muitos dizem que ele era um homem muito mais velho, né, do que Maria. Maria era bem mais nova do que ele. E ali então, depois que Maria, ela teve Jesus, teve todos os outros irmãos de Jesus, né? Não foi unicamente Jesus, mas teve vários homens e mulheres. A palavra do Senhor mostra, aliás, os estudiosos vão dizer então que José, ele morre. E ali então, Jesus agora como primogênito, né, da casa, Jesus, ele precisou ali se dedicar, né? Isso segundo diz os estudiosos, que Jesus, ele precisou então se dedicar ali à profissão, né? Ali ao trabalho de carpinteiro, ali está procurando atender, né, as exigências, né, ali dos seus clientes da época. Talvez pessoas ali que ficavam felizes com o que ele fazia, outros talvez reclamavam, mas Jesus, imagino eu que ele precisou trabalhar, né, desde pequeno, desde menino, porque ele como primogênito, ele precisava, né, ali suprir a necessidade da sua casa, da sua mãe, dos seus irmãos, né, as suas próprias necessidades. Então Jesus, ele começa a trabalhar, Jesus, ele começa ali a desenvolver no tocante ao seu trabalho. O que a Bíblia vai mostrar para nós? Que Jesus, ele precisava, né? Jesus ali como um bom pastor, Jesus como ele iria apacentar, Jesus precisava conhecer as ovelhas, Jesus precisava conhecer o povo. Interessante meus amados irmãos, que Jesus então nesse trabalho, ele conheceu muita gente, né? Jesus, ele conheceu pessoas de todas as formas, de todas as maneiras, de todas as classes. E então Jesus ali, ele teve, né, um relacionamento com muitas pessoas, com muita gente. E interessante que quando nós chegamos aqui, né, nesse capítulo de número 3, nós vamos observar, né, não que a Bíblia mostra atrás, mas que Jesus, ele não fez nenhum tipo de viagem, né? Muitos há especulações que Jesus fez teologia em tal lugar, isso não é correto, isso não é certo, porque com 12 anos, Jesus, ele disse para os seus pais que convinha a ele, né, cuidar dos negócios do seu pai. Ou seja, Jesus, ele já nasceu ali com espírito de sabedoria, Jesus, ele já nasceu cheio de ciência, ele já nasceu cheio de conhecimento. Jesus, ele não precisou desenvolver, não precisou estudar, porque Jesus, ele é o autor de todo o conhecimento e de toda a sabedoria. Então, queridos e amados irmãos, interessante que esse capítulo 3, a Bíblia vai dizer para nós que vai aparecer um homem, né, qual está escrito aqui no verso de número 3, né, do Evangelho de Mateus capítulo 3, no verso 3, a Bíblia vai mostrar para nós, né, que se cumpre uma palavra que está escrito lá em Isaías, no capítulo de número 40, no versículo de número 3. Uma palavra que foi pregada lá atrás, que foi falada, pronunciada há centenas de anos atrás pelo profeta messiânico chamado Isaías. E o que Isaías, ele vai profetizar, o que ele vai falar no capítulo 40, no verso 3? Está aqui no verso 3 do capítulo 3 de Mateus, né? Isaías, ele vai dizer assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Então veja que João, aqui que o evangelista Mateus, ele vai lembrar do que Isaías escreveu há centenas de anos lá atrás. Esse mesmo versículo está escrito no capítulo 40, no verso 3. João, agora, ele sendo o precursor, ele sendo ali, né, aquele que ia preparar o caminho para Jesus. É interessante essa história aqui, porque quando fala acerca de preparar o caminho, né, isso é muito interessante, né? Segundo o escritor, não sei se os irmãos têm o conhecimento, mas eu imagino que sim, um homem chamado Flávio Joséfo, um escritor judeu, ele escreveu em um dos seus livros, ele relatou uma situação acerca de Salomão,
né, que Salomão, para ele mostrar o seu poder, para poder mostrar a excelência do seu governo, todas as ruas, todos os caminhos que chegavam a Jerusalém, ele mandou que preparasse aquele caminho, aquelas estradas, de uma maneira tão excelente, abetumasse, deixasse as estradas toda preta, toda bonita, toda aplainada, porque aquela estrada seria as estradas, na verdade, que o rei passaria, então era conhecida como os caminhos reais, ou as estradas reais. E o que acontece? Todas as vezes que o rei, ele tinha que passar, segundo Flávio Josefo, todas as vezes que o rei tinha que passar por uma daquelas estradas, era enviado, né, um anúncio, um comunicado, para que as pessoas que morassem em determinados lugares, eles precisavam preparar, eles precisavam aplainar o caminho, eles precisavam analisar, olhar o caminho para ver como estaria a estrutura, se haveria, por exemplo, alguma avaria, se tivesse algum buraco, se tivesse qualquer fenda, qualquer coisa naquela estrada, eles precisavam arrumar, endireitar, preparar aquele caminho, porque o rei, a qualquer momento, ele viria e ele iria passar por aquele caminho, então aquele caminho teria que estar bom. Por isso que aqui, o evangelista Mateus, por isso que João Batista, ele como judeu, ele conhecia bem a história do judeu, por isso que ele vai dizer: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, ou seja, João, ele tocava a trombeta, ele estava dizendo, trazendo para o povo, que o povo precisava preparar o caminho, o povo tinha que se endireitar, estar pronto, porque a qualquer momento iria vir um rei, a qual ele vai classificar, vai mostrar as qualidades deste rei que viria antes, que viria depois, aliás. Mas interessante, meus irmãos, no capítulo 3, no verso 1, Mateus vai dizer que naqueles dias, João Batista, ele aparece pregando no deserto da Judéia. Mas isso é bom a gente lembrar que João, ele sendo o primo de Jesus Cristo, o primo primeiro de Jesus, a Bíblia mostra para nós que João, ele já foi cheio do Espírito Santo desde a madre, desde o ventre da sua mãe. João, ele foi cheio do Espírito Santo, de maneira que o nome de João Batista impactou as pessoas daquela época, que quando eles ouviram falar acerca do nome, acerca daquela criança que nascia, acerca daquela criança que já era cheio de virtude do céu, eles vão olhar para aquele nome, eles vão olhar para a família, eles vão olhar para a situação, vão atentar para aquela criança e eles vão dizer: quem é essa criança? Quem, pois, será esse menino? Por causa do nome, o nome era impactante. Eles esperavam que alguma coisa sobrenatural viria por intermédio de João. Só que é interessante, meus amados e queridos irmãos, que João, ele não viveu na sociedade, João não viveu na cidade, João não viveu na cidade grande, não viveu em Jerusalém, mas João, desde criança, João, ele foi viver, ou ele viveu, num lugar aonde que talvez nenhum de nós queríamos ou tivéssemos vontade de ir. Por quê? Porque João, ele vai viver no deserto, João, ele vai viver nas montanhas, João vai viver em lugares rochosos da sua época, ele vai viver num lugar longe do convívio da humanidade. João, ele vai estar ali agora crescendo, ele vai estar ali sendo lapidado pelo vento, ele vai estar ali sendo lapidado pela areia do deserto, ele vai estar ali sendo lapidado pelo sol quentíssimo do deserto, pelo vento gelado da noite. João, ele vai estar convivendo ali em meio a cobras, em meio a escorpiões. João, diz a palavra de Deus, que ele ali cresce, ele vai sendo ali discipulado, ele vai sendo ali multiplicado a unção, ele vai recebendo essa multiplicação da unção por intermédio de Deus, porque ele tinha contato direto com o Senhor. E veja que ele vai viver no deserto, ele vai viver naquele lugar
até o tempo determinado pelo Senhor. Amados e queridos, interessante é que há uma brecha, um espaço, cerca de 400 anos do último livro do Antigo Testamento para o Primeiro Testamento, ou seja, para a primeira aliança, chamada Evangelho de Mateus. Há um período de 400 anos de Malaquias a Mateus. Imagina um povo que vivia sobre palavras de profeta, um povo que vivia ouvindo a voz de Deus. Imagina um povo que tinha experiência com o Senhor, um povo que vivia em sacrifícios todo o tempo pelo perdão do seu pecado. Agora esse povo, eles não ouvem mais a voz de Deus, os céus são cerrados, a boca de Deus agora é fechada. Deus, ele não fala com ninguém por intermédio de Tumim, por intermédio de Urim. Deus não fala com ninguém por intermédio de profeta, já não levanta mais profeta. Deus não fala por intermédio de sacerdote, Deus não fala por sonho. Pastor, mas e agora? Agora nós temos que lembrar das palavras que foi dita no passado pelos profetas, pelos homens de Deus, e aguardar, porque se Deus está quieto, se Deus não está falando nada, é porque aquilo que o Senhor falou no passado está para se cumprir agora no presente, agora no nosso dia. Muitas das vezes nós queremos que Deus ele fala o tempo todo, mas não é assim. Deixa eu dizer uma coisa, Deus ele fala pouco e Deus ele faz muito. É diferente do homem que fala muito e não faz nada. Deus fala pouco e Deus ele faz muito. Então as profecias que foram preditas lá atrás, aquilo que foi falado desde Gênesis 3,15, o que foi falado por intermédio de Jó, o que foi falado pelo salmista, o que foi falado por Isaías, por Jeremias, o que foi falado pelos profetas maiores e pelos profetas menores, agora vai chegar o momento que vai ter que se cumprir. Deus vai fechar a boca e vai deixar o tempo correr para que agora comece a cumprir aquilo que o Senhor ele havia falado. O povo, olhando pela Bíblia, pela questão do cenário, a Bíblia vai abrir aqui uma cortina e vai dar para nós uma visão, que nos olhos carnais nós podemos ver, que quando ele vem do deserto da Judéia, ele está no deserto da Judéia pregando, as pessoas, meus amados e queridos irmãos, estão desesperados. Os homens, as mulheres estão desesperados. Os saduceus, os fariseus estão desesperados. Os homens da lei, o rei, os príncipes estão desesperados. Mas desesperados porque estão sedentos, estão famintos, sedentos não de sede, famintos não de pão, mas sedentos e famintos pela palavra de Deus. Estão sedentos e famintos para ouvir uma mensagem da parte de Deus aos seus ouvidos. E chegou o momento do banquete, chegou o momento que tudo está preparado, chegou o momento que agora eles virem e sentarem ao redor da mesa, para que pudessem comer do pão quente que seria distribuído por intermédio de João Batista a todos aqueles que fossem até ele. Será que você está entendendo? A palavra de Deus vai glorificando, vai adorando, vai exaltando o nome do Senhor. A primeira coisa que João, o Batista, ele vai dizer para o povo, ele não vai chegar, veja que isso é interessante, ele não vai chegar dizendo, olha, porque João, meus irmãos, é interessante lembrar que João, ele foi um homem, presta bem atenção para você entender o mistério. João, ele foi um homem que ele veio da parte de Deus para os homens, e a palavra que saía da boca de João era a palavra de Deus para os homens. João, ele não veio de homens para homem, é diferente.
Quando se vem de homem para homens, a palavra que se sai da boca dele é palavra para homens. Por quê? Porque ele saiu do meio de homens. Mas João, ele saiu do meio de Deus. João andava com Deus. Então, o que João, ele tinha que fazer era falar aquilo que Deus mandava. Presta atenção, deixa eu abrir aqui um parênteses. Por exemplo, João era aquele que estava levando luz aonde havia trevas. Entenda, Herodes, o rei, o todo-poderoso da época, toma a sua cunhada, a mulher do seu irmão, e vai se relacionar, vai entrar num ato pecaminoso com ela. O que acontece com João? João veio da parte de Deus. Ele vai olhar para Herodes, para o rei, e vai dizer: arrepende-te, o que você faz não está correto aos olhos de Deus. Não é lícito você tomar a mulher do teu irmão. Meus irmãos, um homem ter coragem de falar isso para o rei? Peraí, ele não veio do meio de homens, ele veio de Deus. Então ele veio para colocar luz aonde está escuro. Ele veio clarear, ele veio iluminar. Ele veio mostrar para o homem, dizer para eles: olha, você está traindo a tua esposa, arrepende-te, porque isso não convém. Esposa, você está traindo o teu esposo, arrepende-te, perdoa. Isso não convém, isso vai te levar para o inferno. João, ele veio para trazer luz, ele veio para iluminar, ele veio para clarear o caminho, ele veio para despertar o povo. É por isso que no verso 2 ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a pregação de João. Ele quer dizer para nós que, para nós alcançarmos o reino que já estava entre nós, era necessário arrependimento. Porque sem o arrependimento nós nunca chegaríamos ao reino dos céus, ou nunca vamos chegar ao reino dos céus. E quando nós falamos quando nós falamos em arrependimento, quando nós falamos em reino dos céus, é uma coisa que está ligada. Nós não vamos poder chegar ao reino se nós nos arrependermos. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na palavra de Deus. Mas analisamos aqui adiante ainda, o versículo é de número 4, que esse versículo de número 4, ele está ligado no segundo livro dos reis, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, aonde a palavra de Deus vai mostrar para nós exatamente o que está escrito aqui. Presta bem atenção. Este João, ele tinha sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seu lombo, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Quando nós olhamos para esse versículo 4 do capítulo 3 de Mateus, está ligado no capítulo 1, no verso 8 de 2 Reis. Por quê? Porque o segundo livro de Reis, ele vai falar de um homem chamado Elias, que esse homem chamado Elias, também ele está aqui relacionado no capítulo 4 de Malaquias, no versículo de número 5, aonde diz o seguinte: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Interessante é isso aqui, que como entendemos que o espírito de Elias, na pessoa de João o Batista, agora está proclamando, agora está anunciando para o povo se arrepender.
Eles precisavam se arrepender, porque a vida que eles estavam vivendo não era uma vida que iria trazer para eles salvação, não era uma vida que ia trazer para eles uma absorção diante do julgamento de Deus. A vida que eles estavam vivendo era uma vida que ia trazer condenação para eles. Então João estava pregando, anunciando, e João sempre dizia para eles: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Só que neste capítulo 3 ele vai falar 3 vezes nesses 12 versículos: arrependei-vos. Então, queridos, o que o Senhor quer dizer para nós nos arrependermos? Sabe por quê? Porque há situações que nós fazemos, que nós praticamos, que nós cometemos, que quantas das vezes nós arrependemos, mas há situações que nós cometemos, que nós praticamos, que nós fazemos, que nós não nos arrependemos. E nós precisamos todo dia, a todo momento se arrepender e não tornarmos a praticar aquela mesma obra, porque senão, se nós praticarmos arrepender amanhã, na mesma situação, a gente praticar a mesma coisa, depois não se arrepende, pratica de novo, nós vamos chegar naqueles versículos que Jesus ele falou, que os discípulos disseram: a porca lavada, ela volta ao despojadouro de lama, e o cão limpo volta ao seu próprio vômito. Ou seja, é ignorado todo o sacrifício, é ignorado o derramamento do sangue, é ignorado o sacrifício de Cristo, e como diz o escritor aos Hebreus, nós vamos colocar Cristo de novo ao vitupério, nós vamos colocar Cristo de novo na cruz. Então, o que nós entendemos aqui com essa palavra? Que João ele tinha a finalidade de despertar o povo. João tinha a finalidade de dizer para o povo e arrepender de tudo o que eles estavam cometendo, de toda a vida que eles estavam vivendo. Eles precisavam viver em novidade de vida, eles precisavam examinar as suas obras, as suas atitudes, os seus comportamentos e abandonar todos os seus pecados e procurar viver agora como um novo homem, como uma nova mulher. Por isso que ele vai receber de Deus, ele vai receber do Senhor o mandamento para que ele pudesse batizar as pessoas. Ele precisava batizar as pessoas, agora precisavam viver uma novidade de vida. Só que o batismo de João não era apenas aquele batismo, ia vir, né? O batismo de João era apenas só ali um precurso para quando Jesus viesse, o Senhor lhe desse continuidade, porque João ele batizava com água, só que o que viesse depois dele iria batizar com fogo, iria batizar com o Espírito Santo, ou seja, o que já estava ali, o que ia se manifestar depois dele era muitíssimo mais poderoso do que João que batizava com água. Não sei se os irmãos estão entendendo a palavra de Deus, mas eu quero dizer para você que Jesus ele está aqui no nosso meio, e Jesus está nos observando, e Jesus quer derramar o seu poder, ele quer derramar a sua glória, ele quer derramar a sua unção sobre a nossa vida. Será que você crê na palavra de Deus? Adore, glorifique e exalte o Senhor nessa noite. La mande bala súbria calamasterianda lavassuricanta lavaia. Peraí, quando João chega ali, um homem simples, quando João ele começa a pregar, meus irmãos, a fama de João foi longe. Por quê? Porque no verso de número 5, a Bíblia vai dizer para nós que ia ter com João toda Jerusalém, ia ter com João toda a Judéia, ia ter com João toda a província adjacente do Jordão, ia ter com João. Era muitíssima, era milhares de pessoas iam atrás de João para ouvir as palavras que ele pregava, para se arrepender e se converter
dos seus pecados? Porque o reino de Deus já estava na terra, o reino de Deus já estava entre os homens, o reino de Deus estava ali para entrar, para estruturar o coração de cada um que cresce. E agora vai mostrar aqui para nós a palavra de Deus, que eles agora eram por João batizados, e a Bíblia diz que todo aquele povo agora eles vão confessar os seus pecados, não confessar a João, mas eles vão confessar os seus pecados a Deus. Eles vão agora ser batizados, primeiro eles vão confessar o pecado ao Senhor, naquele ato ali do batismo, e então confessando os pecados a Deus, eles eram batizados nas águas. Só que não bastando só isso, vai haver agora aqui uma situação muito interessante a partir do próximo versículo. Por quê? Aquele povo que vinha da Judéia, que vinha de Jerusalém, ali das províncias adjacentes do Jordão, eram pessoas que viviam sobre um jugo, eram pessoas que viviam sobre uma rédea, eram pessoas que viviam limitados, submissos à autoridade de alguns homens, entre aspas, da lei. Viviam sobre o jugo dos saduceus, viviam sobre o jugo dos fariseus, eram como se fossem os seus discípulos, ou eles eram os senhores daquele povo. Só que agora uma nova doutrina é pregada, o novo ensinamento é pregado. Eles, como conheciam a lei, eles talvez lembraram que aquilo que estava sendo pregado por João era o que foi dito por Isaías, era o que foi dito pelo profeta Ezequiel, era o que foi dito pelo salmista. Isso trouxe agora uma coceira atrás da orelha. As pulguinhas começaram a coçar na orelha deles, e o que vai acontecer? Aqueles fariseus, aqueles saduceus, ou aqueles sectaristas da época, eles também se levantam, eles também se despertam, e eles agora vão também ao encontro de João Batista. O que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo? Que nova doutrina, que novo ensinamento é esse? E eles vão ver João pregar, e eles ouvem João pregando, eles ouvem o ensinamento, a doutrina, eles se arrepiam, eles agora ficam preocupados, sabendo que a palavra é verdadeira, que estava se cumprindo algo que foi predito há centenas de anos lá atrás. Mas o versículo 7 desse capítulo 3 é interessante, porque fala assim, ó: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Queridos, tanto a gente olha aqui que tanto João Batista como Jesus, eles sempre intitularam os fariseus, os saduceus, como raça de víboras. Se você olhar o Evangelho de Mateus, capítulo 23, você vai ver Jesus descascando essa raça. E aqui da mesma maneira, quando João ele vê vindo aquele monte, João vai dizer para eles: raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqui, segundo alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, como por exemplo João mesmo. Por que João fala isso? Presta bem atenção na história que envolve esse versículo 7. Como João ele viveu muito no deserto, e no deserto, a época de algum lugar do deserto, onde ajunta alguma água no tempo, né, que é curto da chuva, nasce algumas árvores, nasce algum tipo de vegetal, e vira ali uma quiçacinha, né, vira ali um cerrado pequeno, e como a chuva é pouca, não só a umidade da noite serve para manter com vida, aquele lugar ali, né, aquela regiãozinha pequena,
se torna com o tempo, quando volta o calor, um lugar seco, sequíssimo demais, que aquelas madeiras estouram, né? Ali vira apenas um lugar, como uma caverna, né? Para poder ajuntar escorpião, para poder ajuntar cobra, para poder ajuntar algum lagarto, coisas dessa maneira. E o que acontece nesse lugar que é extremamente seco? Para pegar um fogo é fácil. Quando se coloca um fogo naquele lugar, é como uma isca. Quando coloca o fogo naquele matinho, naquele lugar seco, o negócio estala e de repente queima tudo e vira só cinza. Mas esses bichos que ali estão, essas animais que ali estão, escondidas nas suas oquinhas das suas cavernas, como cobra, escorpião, lagarto, entre outras coisas, quando eles veem o fogo, o que eles fazem? Eles dão no pé. Aqui João olha para eles e disse: raça de víboras, por que vocês estão fugindo? Por que vocês saíram do esconderijo? Vocês acham que vindo aqui, você acha que ouvindo a pregação, você acha que se batizando, vocês vão escapar da ira futura, vocês vão escapar do julgamento vindouro? De um jeito ou de outro vocês vão morrer. A única forma para não morrer é como ele conclui o verso 7. Ele diz para eles: produzir frutos dignos de arrependimento. No versículo de número 8: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Era a única maneira. Agora, peraí, um fariseu, um saduceu, pessoas que queriam honra, pessoas que queriam exaltação, pessoas que queriam ser bajulados, ter título de mestre, de rabi, pessoas que queriam ter vida boa nas custas dos outros. Vocês acham que eles iriam se arrepender? Por isso que João Batista chama ele de raça de cobra. Vocês estão fugindo? Vocês acham que apenas o ato de batizar vai livrar vocês da ira, do fogo, daquele que tem o poder sobre o fogo? Vocês acham que só se batizar vai resolver o problema? Meus amados e queridos irmãos, nós temos que estar atentos para que essa situação não venha acontecer conosco. Sabe por quê? Porque quantas pessoas, talvez você já teve, se não teve, tenha curiosidade e pergunte: o que levou você a aceitar Jesus? O que levou você a se batizar? Alguém vai dizer: não, é que eu li o livro do Apocalipse e fiquei horrorizado. Eu li o livro do Apocalipse e temi, porque eu sei que isso é verdade, então eu preciso aceitar Jesus para que isso não aconteça comigo. Você pergunta para o outro, vai dizer: não, eu ouvi o pregador pregando que se não aceitar Jesus, se não receber Jesus de coração, louvado seja Deus, ser um crente, eu vou ser lançado no inferno, eu vou viver com o diabo para toda a vida. Eu não quero saber de diabo, eu tenho medo dele, eu quero viver com Cristo. Meus irmãos, e dezenas de situações que as pessoas podem dizer. Mas deixa eu falar para você que nós temos que ter cuidado. Ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do julgamento futuro? Sabe o que isso aqui quer dizer? Que ter medo do julgamento futuro, ter medo da ira vindoura, a questão de aceitar Jesus, a questão de batizar nas águas, isso não vai nos salvar. Ixi, agora, pastor, eu me batizei, eu aceitei Jesus por medo da ira futura. Então mude o teu conceito.
Qual tem que ser o meu conceito? Precisa haver em mim um arrependimento. Eu preciso agora não andar em trevas. Não é porque eu aceitei Jesus, não é porque eu batizei que eu estou andando na luz. Cuidado! Tem gente que está enganado, tem gente que aceitou Jesus, que batizou, mas está vivendo em densas trevas, não tem o Espírito Santo de Deus, não tem temor pela palavra de Deus, não se arrependeu dos seus pecados, continua praticando a iniquidade, continua desobedecendo a Deus. E quando você fala e diz: eu já aceitei Jesus, eu já batizei, eu tomo a ceia, cuidado que isso não nos livrará da ira vindoura. Aqui a Bíblia diz que nós precisamos produzir um fruto digno de arrependimento. Peraí, o que o Senhor está querendo de nós? É natural que todos nós somos falhos e nós temos que aceitar Jesus. Nós temos que pedir Jesus na nossa vida por amor. É olhar pelo capítulo 3, o versículo 16 do Evangelho de João, e derramar o nosso coração em lágrimas, olhando quão grande é o amor de Deus pela minha alma, pela tua alma, pela alma da humanidade. Quem de nós poderia fazer algo tão grande como Deus fez? Está lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a salvação da sua alma. Queridos, é esse amor de Deus, é esse ato que Deus fez de dar o seu único Filho para morrer por nós. É isso que tem que nos excitar, que tem que aquecer, ferver o nosso coração a amar a Deus, a amar a Jesus pela obra que Ele fez por nós. Não é por medo de inferno, não é por medo de Satanás, não é por medo do diabo, dos demônios, das legiões. Nós precisamos amar a Jesus Cristo pelo amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus! E Ele diz aqui para nós que nós devemos produzir um fruto digno de arrependimento. Sabe o que é isso? Eu tenho hábito de pecar. Está vendo isso aqui, esse copo com água? Suponhamos que isso aqui seja um vinho. Eu aceitei Jesus, batizei nas águas, mas há uma comunhão na igreja que diz que beber entre irmãos, beber socialmente vinho, beber cerveja socialmente não há pecado. O diabo trabalha nesse contexto. Jamais eu vou dizer: igreja, vamos fechar a porta ali, vamos montar aqui uma bancada, cada um traz uma garrafa de cerveja, uma garrafa de vinho, e vamos beber entre amigos, entre irmãos. A Bíblia diz que um pouco de fermento ele leveda toda a massa. O apóstolo Paulo fala para nós não embriagarmos com vinho onde há contenda, mas para nós nos enchermos do Espírito Santo. Então convém a nós obedecer a Bíblia do que obedecer os ensinamentos de homens. Por exemplo, como eu disse, aqui tem um copo de vinho. Eu gosto de beber o vinho, só que produzir o fruto digno de arrependimento é eu ver esse copo com vinho. Esse copo, a minha carne sabe que todo dia eu vou dar um trago, todo dia eu vou beber esse copo com vinho gelado, porque eu gosto. Mas a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, eu vou ver aquele copo com vinho, eu vou ver aquela garrafa de vinho, eu vou ter a oportunidade de errar, eu vou ter a oportunidade de pecar
pecar naquele mesmo copo todo dia. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aquele copo, vou jogar fora, eu vou descartar aquela garrafa com vinho, eu não vou querer saber mais daquilo, porque eu sei que aquele ato que eu estou fazendo é errado. Não, Deus não quer, o Espírito de Deus não aceita. Então eu vou me arrepender daquilo que eu fazia e vou procurar não fazer mais, vou lançar fora da minha frente. É isso que Deus quer que nós façamos. Ah, pastor, eu gosto de pôr uma bermudinha e jogar um futebol, mas agora não pode, agora você é crente, você não vai viver dessa maneira mais. Pastor, mas o que isso tem? Nós servimos a Deus, nós não temos tal costume. O que eu vou fazer então? Então vou ser proibido de ir lá na quadra de futebol? Não, vai lá. Vai vestido como crente, porque agora você é crente. Leva a tua Bíblia. Enquanto os teus amigos de futebol estão jogando bola, você está lá louvando o hino da harpa, você estará pregando a palavra de Deus em alta voz, você estará ensinando para eles que aquilo que ele está fazendo não agrada a Deus. Ensina a eles que eles têm que se arrepender, como você conheceu a verdade e se arrependeu. Pastor, eu gosto de ir para o cabeleireiro, toda semana eu vou para o cabeleireiro, pinto a unha, minha unha é tudo colorida, pinto o cabelo, sei lá, agora não posso ir, pode, vai lá no cabeleireiro, prega para todo mundo, para manicure, para pedicure, prega lá para a cabeleireira, prega para o dono do salão, prega para sei lá para quem estiver lá dentro, canta louvor, leia a palavra de Deus, mostre para todo mundo que a beleza da senhora, das mulheres, não está no frisar do cabelo, não está nas unhas, não está nas roupas, da maneira que estão usando hoje, mas a beleza da mulher está no coração sincero, como está lá no capítulo 3 de Pedro, no verso do número 7. Vai lá, prega a verdade, mostra que você aprendeu a verdade, que eles também precisam aprender e se arrepender dos seus pecados. É isso que Deus quer de nós, é isso que o Senhor está esperando de nós. Mas sabe o que está acontecendo com nós? Nós somos libertos. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos seguindo nossos amigos. O diabo está usando esse povo lá do futebol, lá do salão, lá do bar, está vindo até nós pregar mentira. Não, porque tem crente de tal lugar, tem crente de tal denominação, que está jogando, que está bebendo, que está pintando o cabelo, está fazendo isso. Não, isso não tem nada a ver. E aí o crente que conhece a Bíblia, entre aspas, que diz que conhece, é verdade, né? Se fulano está fazendo, se ciclano está fazendo, não tem problema de eu fazer. Então o crente está se desconvertendo, ele está deixando o caminho de luz e ele está indo para as trevas. O fruto que ele está produzindo não é fruto digno de arrependimento. Ele precisa aceitar Jesus de novo, ele precisa se converter, porque o que tem de crente se escondendo dentro de terno, presbítero, o que tem de crente se escondendo dentro de vestido, dentro de saia, né? Eu estou aqui, não, eu sou crente, mas está escondido dentro de uma roupa. É aquilo que Jesus falou para nós termos cuidado, porque Ele está nos enviando como ovelha no meio de lobos, e muitas das vezes nós estamos em aprisco, não de ovelha, mas às vezes nós somos a única ovelha, estamos em meio a lobos, temos que dormir, muitas das vezes com o olho fechado, aberto, temos que fazer as coisas olhando para a direita e para a esquerda, para não sermos atingidos, apunhalados pelas costas daqueles que estão entre nós. Nós precisamos vigiar, meus irmãos. A palavra de João Batista precisa ser pregada, precisa ser anunciada. Nós precisamos produzir frutos novos, dignos de arrependimento. Já quero encerrar e lembro o versículo 10. O versículo 10, João Batista continua dizendo a eles, dizendo para eles produzir frutos dignos de arrependimento, e no 10 ele diz: agora está posto o machado à raiz das árvores. E ele diz: toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo.
No verso 8, ele fala para nós produzir frutos dignos de arrependimento. Mais adiante, nos próximos capítulos, não João Batista, mas Jesus vai dizer que a árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela dá. A árvore é conhecida pelo fruto. Puxa, que árvore sombrosa, que árvore bonita. Imagina como vai ser o fruto dessa árvore. Imaginar não vai satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade. Jesus também, lá no capítulo 13, a Bíblia vai mostrar para nós que quando ele está indo para Jerusalém, Jesus, ele tem fome. O caminho, com muito pó, muita areia, muito sol, calor intenso. Jesus, ele está com fome. A Bíblia não diz Jesus está morrendo de sede e de calor, não. A Bíblia diz que Jesus está faminto. E Jesus, ele vê uma árvore, um pé de figueira. E aquela árvore de figueira está bem arborizada, está muitas folhas, está bonita. É um lugar bom para descansar, né? É um lugar bom para se esconder do sol. Jesus chega até aquela árvore e a Bíblia diz que Jesus vai procurar fruto. Que árvore linda! Imagina o fruto. Jesus procura para todo lado, embaixo, vem para cá, olha para esse lado, vai para o lado do norte, do sul, do leste, do oeste. Jesus gira 360 graus, olha por cima, vai de longe. Alguns dos discípulos talvez sobe na árvore, procura na copa. Jesus não acha uma flor para que ele pudesse acampar, esperar aquela flor produzir o fruto e ele então comer. Jesus não acha nada. Ela é bonita, né? Talvez fosse outro, puxa vida, imagina os frutos que vai daqui. Não, Jesus não quer saber se ela está bonita. Jesus quer saber de fruto. Ela pode estar seca, sequíssima, rachando, mas Jesus quer fruto. Se ela tiver fruto, ela vai ficar. Se ela não tiver fruto, Jesus diz que a árvore inútil, a árvore que não produz fruto, ela tem que ser cortada e lançada no fogo. O machado aqui está posto na raiz. Jesus chega bem naquela figueira e Jesus vai dizer para ela, bem no tronco: olha, nunca mais coma ninguém fruto de ti. E Jesus vai para Jerusalém. No dia seguinte, quando Jesus volta, aquela árvore estava sequíssima, como isso aqui. Os discípulos olharam, ficaram atônitos. Mas por quê? Estava ocupando a terra inutilmente. E atenção, aqui é a palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso 10. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Não basta apenas produzir fruto. Jesus está dizendo, ela precisa produzir bom fruto. O fruto tem que ser agradável, não a mim, não a você, não a fulano, a ciclano, não a X, não a Y. O fruto tem que ser agradável aos olhos de Deus. O fruto tem que ser agradável aos olhos de Cristo. Ah não, pastor, mas está todo mundo gostando, eu sou uma bênção, está todo mundo gostando da pregação, está todo mundo gostando do louvor, está todo mundo gostando da obra que eu estou fazendo. Ah é? Mas e os céus? E Jesus? E Jesus está gostando? Não, mas pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Não, não é assim não. Tem que fazer alguma coisa que agrade a Deus. Não, mas ninguém está fazendo, pelo menos faça direito. Já que quer fazer, faça direito. Eu não gosto de nada meia boca. Ou alguém aqui gosta? Ninguém. Por mais simples que somos, nós gostamos de coisa boa e perfeita. Imagina quem é perfeito. Imagina o eterno. Será que ele vai gostar de qualquer coisa? Nunca.
Sabe aquela pessoa? Tem a oportunidade, não, eu vou cantar um louvor aqui, mas não repara não se eu errar, é para Deus mesmo. Vai se converter, vai se arrepender, vai ensaiar, vai ocupar teu tempo procurando fazer o melhor para Deus. Não, eu vou pregar aqui, mas não espera nada de mim não, porque eu não tenho nada para oferecer, eu estou aqui pela misericórdia. Vai se converter, vai estudar, vai jejuar. Que negócio é esse? Eu tenho oportunidade para pregar, eu vou desanimar as pessoas. Não espera nada de mim não, que eu não tenho nada para você. Eu estou fazendo o que aqui? Eu não estou aqui sendo boca de Deus? Eu não estou aqui sendo mensageiro de Deus? Eu não estou aqui como um profeta de Deus? Eu tenho que ter alguma coisa preparada. Lama súbia candarábia, suribicanda labaia. É colocar Deus como um trapo, é colocar Deus como qualquer coisa. É para Deus mesmo. Deus vai entender. Dá vontade de levantar, pegar as coisas e ir embora. Que negócio é esse para Deus mesmo? Para Deus tem que ser o melhor. Tem que tremer a terra, tem que abalar o céu. Por quê? Porque é para Deus. Se não for como Deus quer, não importa que está uma benção, mas tem que ver o que Deus acha. Se não é como Deus quer, vai ser cortado. O machado está na raiz, vai ser cortado e lançado no fogo. Presta atenção que a Bíblia está dizendo na raiz. Meus irmãos, toda árvore, quem trabalhou com a agricultura, quem tem um mínimo de conhecimento sabe que uma árvore qualquer que você corta no tronco e a árvore é molhada, ali é cuidada, ela tem 99% de chance ou 100% de brotar e crescer de novo. Mas a árvore, qualquer coisa que é cortado na raiz, acabou. Pode molhar, pode fazer o que quiser, ela não vai nascer mais. É diferente de Herodes. É diferente do sonho daquela árvore que chegava até o céu, onde semeavam os passarinhos, comiam do fruto as pessoas, os animais ficavam na sua sombra. A Bíblia diz que foi cortada no tronco. A árvore caiu, só que o Senhor falou, ela vai brotar, ela vai crescer de novo. É diferente dessa aqui está na raiz. Como que ela vai ficar? Ela vai ficar se o fruto for bom. Ela vai ficar se o fruto for agradável, não aos nossos olhos, aos olhos de Deus. E aqui, veja, o versículo 11, ele diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Ele está dizendo eu batizo com água para o arrependimento. E aí ele continua: mas aquele que vem após ou depois de mim, este é mais poderoso do que eu não sou digno de lavar ou de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para entender esse versículo 11, olha o 12: em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá do celeiro o seu trigo, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Meus irmãos, tem duas situações aqui. Primeiro, a Bíblia mostra aqui para nós, né, João, ele dizendo, ele era muito respeitado, mas ele está dizendo que aquele que vinha depois dele era muito mais poderoso. Ele não era digno de desatar, de carregar a sandália de Cristo. Mas ele vai falar para nós que esse é o Todo-Poderoso, que ele tem o poder de batizar com o Espírito Santo, e não só com o Espírito Santo, mas com fogo. Quando nós falamos batizar com o Espírito Santo e com fogo, não houve um batismo de permanência do Espírito Santo como nos dias de Pentecostes. Chegou até os nossos dias. Mas quando se fala a palavra fogo, o fogo ele serve para purificar. O fogo serve para purificar qualquer coisa. Por exemplo, quando se coloca o metal ou o minério, quando se coloca o ouro no fogo,
Toda a impureza que tem no ouro, ela sai, porque o fogo ele purifica, ele tira, né, a sujeira, a impureza, e vai deixando o ouro cada vez mais puro. A Bíblia fala que como o ouro ele é passado, ele é purificado pelo fogo, assim também o Senhor, ele purifica cada um de nós também pelo fogo. Só que quando fala em fogo, nós falamos fogo que purifica, mas nós também falamos do fogo que vai consumir, não aquilo que é puro, mas vai consumir a impureza. Não, o fogo, ele não consome o que é puro, o fogo consome a impureza. O fogo, ele não consome o ouro, ele consome a impureza que está no ouro. Então, o que nós entendemos? Qual que é o entendimento que nós temos com isso? Que o fogo do Senhor, ele vai purificar o crente que é santo, ele vai purificar o crente que é trigo, ele vai purificar. Ele vai tornar o trigo mais puro, ele vai tornar o ouro mais puro, mais caro. Só que este mesmo fogo que purifica o trigo, que purifica o ouro, esse mesmo fogo, ele tem um poder destrutivo, um poder que consome toda a impureza, como aqui está mostrando para nós, que ele queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então você está vendo como que funciona o mistério de Deus, como que são as coisas do Senhor. Para quem é santo, vai se tornar mais santo, vai se tornar mais purificado. Mas aquele que está imundo, aquele que é sujeira, aquele que não se arrepende, que continua praticando o pecado, não se arrepende, está praticando o pecado, não se arrepende, está praticando o pecado, esse fogo que purifica vai ser o fogo que vai consumir, que vai destruir. E a Bíblia diz, por intermédio de Jesus, que esse fogo, ele nunca se apaga, e o bicho, ele nunca vai morrer. Meus amados e queridos irmãos, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito profundo, nós precisamos ter ciência disso, porque eu não conheço o coração de ninguém, não me interessa, eu não tenho prazer, não peço para Deus para conhecer. Quem conhece o coração, o pensamento do homem só é Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui: você não tem que temer o teu irmão do lado, não tem que temer o obreiro, não tem que temer o ministro, não tem que temer eu como pastor, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos temer aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Nós temos que temer o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz para nós aqui, o próprio Jesus, ele falou para nós não temermos aquele que tem o poder de matar a nossa carne e não fazer mais nada como o resto, não tem poder de fazer mais nada, mas ele disse: olha, temei aquele que tem o poder de matar a carne, e não só isso, mas ainda de lançar a alma no inferno. Ele disse: a esse temei. É por isso que João, lá no capítulo de número 7, lá no versículo, aliás, no capítulo 14, no verso 7 de Apocalipse, na parte B, João Batista diz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Calamanjeira, Candarábia, Suribicanta, Labaia. É coisa que às vezes nós não entendemos. Nós tememos tanto as pessoas, nós trememos diante das pessoas, mas aos olhos de Deus, nós estamos ali praticando todo tipo de pecado que às vezes arrepia só de pensar, como se o nosso Deus fosse uma imagem de escultura.
como se o nosso Deus ele não fosse onisciente, onipresente, onipotente, como se o nosso Deus estivesse dentro da nossa bolsa, como se o nosso Deus estivesse trancado dentro do guarda-roupa, como se o nosso Deus estivesse dentro da carteira, como se o nosso Deus ele não enxergasse, ele não visse nada. Deixa eu dizer uma coisa: enganam-se aqueles que pensam que Deus não está te vendo. Pastor, mas ele está vendo, nada está acontecendo. Deixa eu te falar, o juízo de Deus está por vir. O juízo de Deus está aí. Então se arrependa mediante a palavra de Deus. Arrependa dos seus pecados, arrependa das suas más obras. Comece a praticar agora frutos dignos de arrependimento. Comece a fazer as coisas que agradam a Deus. Canatúbia, Caboçande, Cabacévia, Candarábia. Porque, como eu disse no princípio e repito e finalizo, o reino de Deus, ele está entre nós. E a palavra de Deus diz que agora os homens farão guerra para tomar o reino. Que nós guerreamos não contra a carne nem contra a sangue, mas que nós guerreamos contra o inferno, contra o pecado, contra a injustiça, que nós nos unamos cada vez mais, para que nós possamos estar com o Senhor na glória em breve. Amados irmãos, querida igreja, você que entendeu a palavra de Deus, dê uma salva de palmas bem alegre, adore, exalta, glorifique o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia.